Ele veio, deputado Primeiro ele falou que veio. era assessor. Não, no Ministério foi só assessor, mas veio com o deputado aqui. Olha lá, vamos lá. Uma boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária desta Câmara Municipal de São Simão, Palácio, 31 de janeiro, neste dia 24 de janeiro de 2018. Esta sessão foi convocada quando deferi o requerimento 01/2018 dos senhores vereadores para deliberar os projetos de lei 01 e 02/2018 e os projetos de resolução 01 e 02/2018, todos de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis. Ordem do dia, projeto de lei 01 e 02/2018 e projeto de resolução 01 e 02/2018. Vou passar o projeto de lei 01/2018 para o primeiro secretário fazer a leitura. Quero cumprimentar a todos com boa tarde, que a bênção do Senhor esteja realmente sobre nós. E farei a leitura do projeto número 01/2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, metem do douto plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Aplica-se aos subsídios do presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, o índice de revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Índice de preço ao consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, de 2,27%, devido a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei decorrerão por conta da dotação orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrária. São Paulo, 22 de janeiro. São Simão, 22 de janeiro de 2017. Edição. Vou colocar em votação o projeto de lei 01/2018, de autoria da Câmara Municipal. Os favoráveis permanecem sentados, contrário que levanta. Aprovado. Só embaixo. 2018. Só embaixo. Onde vai? Eu vou passar o aprovado, né? Esse foi aprovado, projeto de lei 01/2018. Eu vou passar para o segundo secretário a fazer a leitura do projeto 02/2018. Projeto de lei 02/2018. Dispõe sobre os vencimentos de cargos provindos efetivo do procurador jurídico e do cargo de provimento em comissão de diretor legislativo, alterando a tabela de vencimentos base dos cargos e empregos da Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo e da outra distribuição. A mesa da Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, submete à deliberação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Aplica-se o cargo de provimento efetivo do procurador jurídico o vencimento base, R$ 4.000, estabelecido em referência própria do quadro funcional de cargos de provimento efetivo. Artigo 2º. Aplica-se ao cargo de provimento de comissão de diretor legislativo o vencimento base, referência 4, devidamente atualizada para os cargos de livre nomeação e exoneração. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei complementar correrão por conta da dotação orçamentária própria, prevista no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, São Simão, sala de sessão, de 2 de janeiro de 2018, sala de sessão. Em edição, o projeto de lei 02/2018. Eu vou colocar em votação o projeto de lei 02/2018. Os favoráveis permanecem sentados, contrário que levanta. Aprovado. Você vai ler?
Eu vou pedir para a primeira secretária fazer a leitura do projeto de resolução 01/2018, de autoria da mesa da Câmara. Tem que senhora? Deixa eu ver, peraí. Tem que ser. Quer que leia, pastor? Então, tá. Inteirinho. Infelizmente, eles têm que... Sem problema. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, regimentais, submete à deliberação do douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica criado o cargo do procurador jurídico, passando a compor o quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, constando no artigo 9º, inciso 1º e anexo 2º, 4º e o 8º. Todas as resoluções camarárias no número 2, 2016, conforme tabela abaixo. Anexos 2. Cargo do provimento efetivos mantidos aumentados com nova nomenclatura extintas. Denominação: procurador jurídico. Carga horária: 20 horas semanais. Quantidade de cargos criados: 1. Nível salarial, fixado por lei específica. Anexo 4º. Cargos efetivos. Requisitos para provimento. Denominação: procurador jurídico. Requisitos para provimento: ensino superior em ciências jurídicas, com registros regular e ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como na seção de São Paulo. Anexo 8º. Cargo: procurador jurídico. Descrição sintética: trata-se de cargo da natureza jurídica, incumbindo dar suporte jurídico e legislativo aos trabalhos da Câmara Municipal de São Simão, dentre outras funções correlatas. Atribuições típicas: representar em juízo judicial ou extrajudicialmente em qualquer instância ou tribunal, atuando nos feitos em que a Câmara Municipal de São Simão, São Paulo, foi autora ou ré, oponente, assistente ou simplesmente interessada, defendendo principalmente suas prerrogativas. Segundo, receber as citações iniciais, notificações e intimações referentes a quaisquer ações ou procedimentos judiciais contra a Câmara Municipal de São Simão ou naqueles em que esta seja parte interessada. Terceiro, fiscalizar e acompanhar os processos judiciais em matéria de interesse da Câmara Municipal e ainda medidas judiciais especiais e de rotina. Quarto, manter o controle do inquérito civis de interesse da Câmara Municipal. Quinto, orientar a mesa diretora e presidência sobre providências, os prazos e as respostas aos ofícios e solicitações formuladas pelo Juízo, Ministério Público e Poder Executivo. Sexto, assessorar em conjunto com o diretor legislativo, a presidência, a mesa diretora, os vereadores, as comissões permanentes e temporárias em assuntos jurídicos administrativos. Sétimo, prestar assistência aos setores administrativos em assuntos da natureza jurídica, elaborando e emitindo pareceres e minutas em processos administrativos, tais como aquisições diversas, licitações, contratos, distratos, convênios, questões trabalhistas, dentre outros, visando assegurar o cumprimento das leis e regulamentos. Oitavo, assessorar, se for o caso, compor comissões de sindicância, inquéritos administrativos e procedimentos administrativos disciplinares. Nono, emitir pareceres jurídicos em projetos de leis complementares, projetos de leis substitutivos, vetos, proposta de emendas à lei orgânica do município de São Simão, São Paulo, projetos de decreto legislativo e resolução, sob a supervisão do diretor legislativo. Décimo, emitir pareceres jurídicos e assessorar juridicamente todas as comissões temporárias eventualmente instaladas em conjunto com o diretor legislativo. 11º, comparecer e assessorar os vereadores quando solicitado pela presidência em todas as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal.
12º, orientar a preparação das informações a serem prestadas em mandatos de segurança impetrados contra ato da mesa diretora ou da presidência, bem como em ações correlatas e pedidos de informações formulados pelos órgãos do Ministério Público. 13º, amparar juridicamente o Poder Legislativo Municipal nas orientações, comunicados, esclarecimentos, justificativas e defesas a serem realizadas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 14º, exercer demais atividades correspondentes ao cargo do procurador jurídico conferidas por atos do presidente da Câmara Municipal de São Simão. Artigo 2º, ao cargo de diretor legislativo acrescenta-se funções, passando a vigorar com as seguintes atribuições. Primeiro, preparar a pauta de assuntos a serem discutidos nas reuniões em que deva participar algum dos vereadores. Segundo, organizar e manter atualizados os registros e controles pertinentes ao gabinete. Terceiro, supervisionar os registros relativos às audiências, visitas, conferências e reuniões em que o presidente esteja envolvido. Quarto, recepcionar o público externo, cuidando para que seja devidamente informado e orientado de modo em que a sua permanência nas dependências da Câmara de Vereadores observe os princípios de respeito humano e urbanidade. Quinto, coordenar a realização de todos os eventos oficiais e solenes promovidos pela presidência da Câmara de Vereadores e pelos vereadores. Sexto, executar o planejamento de atividades de marketing institucional da Câmara de Vereadores, dando suporte à condução e gerenciamento das atividades de consolidação como casas de leis do município de São Simão, tornando-se referência no âmbito regional, nacional e internacional. Sétimo, responsabilizar-se após delegação da presidência da Câmara pelo seguinte de providência quando solicitadas pelos cidadãos. Pelo segmento de providência quando solicitada pelos cidadãos. Oitavo, responsabilizar-se pela delegação dos atos do cerimonial da Câmara de Vereadores, que estará recebendo autoridades cidadãos de acordo com as determinações do regimento interno da Câmara de Vereadores. Nono, acompanhar ou auxiliar a mesa em todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal. 10º, dirigir e transmitir as ordens da presidência e da mesa diretora de toda a estrutura administrativa, financeira, jurídica e parlamentar. 11º, supervisionar a execução dos serviços administrativos, financeiros e relacionados ao processo legislativo da Câmara Municipal. 12º, assessorar, em conjunto com o procurador jurídico, a presidência, a mesa diretora, vereadores, as comissões permanentes e temporárias em assuntos legislativos e administrativos. Assessorar o procurador jurídico na defesa perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas anuais da Câmara Municipal, incluindo defesas, recursos, expedientes e recomendações. Artigo 4º. Supervisionar o Artigo 14, né? Supervisionar o portal da transparência e serviço de informação ao cidadão da Câmara Municipal. Artigo 15. Dirigir e assessorar os processos legislativos, emitindo pareceres, determinações e encaminhamentos necessários. Artigo 16. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas ou determinadas. Artigo 3º. A representação jurídica da Câmara Municipal de São Simão permanecerá em caráter extraordinário até a nomeação do procurador jurídico, sob a responsabilidade do assessor jurídico ou ainda do diretor legislativo. Parágrafo único. Enquanto o cargo do diretor legislativo não estiver ocupado ou o ocupante não possuir registro de advogado, o presidente designará outro servidor de livre nomeação e exoneração. Artigo 4º.
As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessária. Artigo 5º, Lei Municipal 1 regulamentará os vencimentos dos cargos de Procurador Jurídico e Diretor Legislativo. Artigo 6º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições constantes da resolução número 2, de 12 de julho de 2016, que não conflitarem com a presente resolução. Assinatura da mesa. Em discussão, o projeto de resolução 01/2018. Vou colocar em votação o projeto de resolução 01/2018. Os favoráveis permanecem sentados, contrário que levantam. Aprovado. Vou passar o projeto de resolução 02/2018, de autoria da mesa, para o segundo secretário fazer a leitura. Projeto de resolução 02/2018. Dispõe sobre a contratação pela Câmara Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, da empresa especializada na elaboração, organização e execução de concursos públicos e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Simão, no uso e gozo de suas atribuições legais e regimentais, submete ao crivo do douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a contratação de empresa especializada na elaboração, organização e execução de concursos públicos, abrangendo todos os procedimentos administrativos necessários, dentre outros, elaborações de editais para publicação na imprensa, confecção do extrato de editais seguintes à etapa da inscrição, elaboração de prova objetiva, redação, dissertativa, prática, prova de títulos e análise de pré-requisito, análise de recursos, revisão de questões, processamento e classificação final, no termos da Lei Federal 8666/93 e demais legislação pertinente. Artigo 2º. A empresa mencionada no artigo anterior deverá elaborar concurso público para preenchimento do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal de São Simão, de contador, procurador jurídico e demais que surgirem até a elaboração da competente edital. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas do orçamento vigente, suplementadas quando necessário. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação ou a fixação em local de costume, revogando-se as disposições contrárias. São Simão, sala de sessão, 22 de janeiro de 2018. Mesa da Câmara. Em discussão, o projeto de resolução 02/2018. Em discussão, o projeto de resolução 02/2018. Eu vou colocar em votação o projeto de resolução 02/2018, de autoria da mesa da Câmara. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que levantam. Aprovado. Nada mais havendo, amanhã, só relembrando os nobres colegas que tem um convite, né, do Detran, às 9 horas, né? A reinauguração, né? Então, às 9 horas, inauguração do Detran. Nada mais havendo, declaro encerrado a sessão extraordinária. Encerrada a ordem do dia, eu declaro também encerrada a presente sessão, convocando-os para a primeira sessão ordinária, que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2018, numa quinta-feira, às 19h30, neste local.